Vamos agora, meus irmãos, passar para o nosso momento de edificação. Estamos nos aproximando do final da confissão belga, que temos ouvido aqui pelos nossos pastores, a exposição nas quartas-feiras. E desta feita iremos ver o artigo de número 36. Se o nosso irmão Diácono Jeremias puder compartilhar no grupo para auxiliar. Este é o penúltimo artigo da confissão belga, que traz o título O Ofício das Autoridades Civis. O Ofício das Autoridades Civis. Portanto, o nosso texto base, naturalmente, será Romanos 13. É um texto indispensável para este assunto. Mas, antes de procedermos com a leitura, eu gostaria de orar novamente com os irmãos e fazer uma breve introdução histórica que será pertinente para nós entendermos o contexto no qual a confissão belga foi escrita e quais eram alguns dos pressupostos de Debrez na sua escrita. Então, curve sua cabeça e vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Senhor. Senhor Deus, Pai amado, ajuda-nos agora neste momento de edificação. Abre nossos olhos e ouvidos para as verdades da Tua Palavra. É no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que pedimos. Amém. Deixe sua Bíblia marcada e aberta e preste atenção no que falarei aqui à guisa de introdução. Então, perceba, começando no período de Jesus Cristo, os judeus estavam sob o jugo do Império Romano. E após a sua crucificação e ressurreição, dá-se início ao período da igreja primitiva. Então, se os irmãos se lembram bem, os judeus que permaneceram no judaísmo tinham a sua religião legalizada dentro do Império Romano. Então, eles gozavam de liberdade religiosa sem precisar adorar e se curvar a César, ao imperador. Tanto é que o autor aos Hebreus escreve uma carta incentivando aqueles judeus que haviam se convertido ao cristianismo e, portanto, haviam perdido toda a segurança do judaísmo, a segurança legal que os judeus haviam conquistado para a sua religião, a qual o cristianismo não tinha. Então, o autor aos Hebreus vai escrever esta carta para encorajar estes cristãos judeus para não voltarem ao judaísmo, não voltarem para as sombras, porque o cristianismo certamente implicava em muita renúncia, porque todos os direitos, os laços afetivos e familiares que eles haviam desenvolvido, eles perdiam tudo, porque o cristianismo simplesmente não era legalizado. Eles eram tidos como rebeldes e hereges. Aos olhos do Império Romano, os cristãos eram ateus, porque não adoravam a nenhuma das divindades do panteão e também não se curvavam de maneira idólatra a César, ao imperador, adorando como se ele fosse um deus. Então, este cenário perdurou por mais de séculos e só foi ser revertido e as perseguições cessadas plenamente, como os irmãos bem sabem, já devem ter ouvido, com Constantino, o imperador Constantino, no ano 313. Isto com o chamado Édito de Milão, que legalizava, então, o cristianismo como uma religião dentro do Império Romano. Então, agora os cristãos não seriam mais perseguidos, porque era legal ser cristão, certo? Mais à frente, em 380 d.C., é assinado o Édito de Tessalônica por Teodósio I. E isto agora tornava o cristianismo não legal, mas algo além disso, tornava o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Então, partindo da ilegalidade, após todos esses séculos e esse tempo, ela tornou-se a religião oficial do Império. E a partir desse momento nós vemos concílios, vemos reuniões e vemos o desenrolar da igreja, que torna-se a igreja católica. E ao longo dos séculos e ao longo dos anos, ela foi adquirindo e ganhando muito poder, de sorte que essa sua associação com o Estado tornou-se algo meio que indissolúvel. Ela estava tão intrinsecamente ligada ao Estado que ser cristão virou, na verdade, um status. Então, era bom para os reis de qualquer nação dizer que eram cristãos.
Então, a autoridade, e aí já na figura do Papa dentro da Igreja Católica, tornou-se algo tão grande, tão influente e tão poderoso, que criou-se o dito popular, que o imperador era a lua, os imperadores e os governantes terrenos eram como a lua, já o Papa era como o sol. Então, todos os imperadores só tinham a sua autoridade validada se tivessem o aval do sol, que era o Papa. Então, veja a que nível confundiu-se igreja e Estado. Foi algo que tornou-se muito associado. E quando nós chegamos no período da Reforma, esse era o contexto. A autoridade civil, estatal e, via de regra, monarquias, na maioria dos casos, muito associadas com a autoridade da igreja. De sorte que, se uma nação adotava uma religião, se um rei adotava uma religião, seus súditos, via de regra, tinham que adotar aquela mesma religião. E muitas guerras surgiram por causa disso. Esse foi o caso, por exemplo, dos Países Baixos, ao qual são os autores desta confissão. No caso, a Espanha, que era o país soberano, era católica, e os Países Baixos, Holanda e Bélgica, eram protestantes. E esta confissão foi escrita na intenção de mostrar que eles não eram rebeldes, que eles não eram anticristãos, que eles não queriam facção, mas que eles defendiam doutrinas bíblicas. E não eram anarquistas, não queriam ser insubordinados. Então, um dos motivos da escrita da confissão era evitar a guerra. Mas, infelizmente, eles não foram ouvidos. E ocorreu o que nós chamamos de Guerra dos 80 anos. Por que eu fiz essa introdução? Porque esse entendimento acerca dessa mistura entre igreja e Estado vai ser importante para entender uma das partes deste artigo, que quando chegar lá você vai entender por que foi importante. Então, fecha essa introdução, vamos nos ater agora ao texto de Romanos. Sua Bíblia ainda está marcada, Romanos 13, de 1 a 7. Esse é o nosso texto base para todos os tópicos do artigo desta confissão, do artigo 36, no caso. Diz o seguinte, a inerrante palavra do Senhor, Romanos 13, de 1 a 7. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amém. Então, este é o texto mais completo que nós temos na Escritura acerca da subordinação política, por assim dizer. Então, a maior parte do entendimento vai partir daqui. Não seria diferente com o texto da Confissão Belga, que agora lerei aos irmãos. Se você estiver aí no grupo da igreja, o nosso irmão diácono Jeremias dispôs aí no grupo. Acompanhe, por favor, a leitura do artigo 36 da Confissão Belga, que está no nosso grupo. Diz assim: cremos que nosso bom Deus, por causa da perversidade do gênero humano, constituiu reis, governos e autoridades. Ele quer que o mundo seja governado por leis e códigos, para que a indisciplina dos homens seja contida e tudo ocorra entre eles em boa ordem. Para este fim, ele forneceu às autoridades a espada para castigar os maus e proteger os bons.
Seu ofício não é apenas cuidar da ordem pública e zelar por ela, mas também proteger o santo ministério da Igreja, a fim de promover o reino de Jesus Cristo e a pregação da palavra do Evangelho em todo lugar, para que Deus seja honrado e servido por todos, como Ele ordena na sua palavra. Depois, cada um, em qualquer posição que esteja, tem a obrigação de submeter-se às autoridades, pagar impostos, render-lhes honra e respeito, obedecer-lhes em tudo que não contraria a palavra de Deus e orar em favor delas para que Deus as guie em todos os seus caminhos, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Neste assunto, rejeitamos os anabatistas e outros revolucionários e, em geral, todos os que se opõem às autoridades e os magistrados e querem derrubar a ordem judicial, introduzindo a comunhão de bens e que abalam os bons costumes que Deus estabeleceu entre as pessoas. É este o texto. Eu subdividi entre 4 tópicos e o ensino desta sessão está fundamentada dentro dos mandamentos, no 5º mandamento, ou seja, honrar pai e mãe. E Paulo acrescenta: vós pais, não provoquei vossos filhos a ira. Então, neste mandamento, nós temos instrução para os superiores e para os inferiores. Então, o entendimento das autoridades está subordinado ao 5º mandamento. Então, partindo disso, os 2 primeiros subtópicos tratam dos deveres do governo, ou seja, superior. E os 2 últimos, o 3º e o 4º, vão tratar dos inferiores, ou seja, os súditos ou cidadãos, por assim dizer, dependendo da forma de governo. Então, resumindo o ensino deste artigo, nós temos da seguinte forma. Primeira parte: Deus constituiu autoridades e governos que devem, em primeiro lugar, governar o mundo com leis, mantendo a ordem e justiça. E, segundo ponto, proteger a liberdade e não interferir em questões eclesiásticas. Todos os cidadãos estão sujeitos às autoridades constituídas, falando agora dos inferiores, devendo submeter-se a elas enquanto não contrariarem a palavra de Deus, e devendo também rejeitar ideias revolucionárias e vãs filosofias. Assim está dividido o nosso estudo. Então, volte mais uma vez, peço, agora iniciarei a exposição, seus olhos para o primeiro subtópico da Confissão Belga, do artigo 36, que nos diz: cremos que nosso bom Deus, por causa da perversidade do gênero humano, constituiu reis, governos e autoridades. Ele quer que o mundo seja governado por leis e códigos, para que a indisciplina dos homens seja contida e tudo ocorra entre eles em boa ordem. Para este fim, ele forneceu às autoridades a espada para castigar os maus e proteger os bons. Até aqui. Veja bem, então a primeira informação relevante que nós temos, e que nós já lemos também em Romanos, é que todas as autoridades são constituídas por Deus. Elas são autoridades do Senhor. É importante nós vermos a necessidade delas, porque se nós observarmos desde a queda do homem, o que foi que aconteceu com o gênero humano? Caos. Cada vez se afastando mais e mais do Senhor. Então, em Gênesis 3, nós lemos o relato da queda. Em Gênesis 4, nós lemos o relato do primeiro assassinato, Caim e Abel. Nós vemos, então, o homem se multiplicando e crescendo em maldade, culminando em Gênesis 6, que Deus vai ver que o homem se corrompeu totalmente, ali naquela circunstância, a descendência santa, os filhos de Sete, no caso a descendência santa de Adão, misturou-se com a descendência da serpente, de Caim, de sorte que a maldade culminou em todo o mundo. Nós temos lá o relato também de Lameque, que era um homem que, guiado pela violência, ele dizia que matou uma criança simplesmente porque pisou nele. Então você vê que a lei que reinava no homem caído era a lei do mais forte, a chamada, pela biologia, a lei da natureza, né? O mais forte sobrevive. A lei era essa. Quem é mais forte subjuga o mais fraco. E é assim. A violência era a régua.
Quem era mais forte, mais poderoso, dominava sobre o mais fraco. De sorte que Deus mandou o dilúvio e preservou somente Noé e sua família. Mas quando Noé desce da arca, lá em Gênesis 9, nós temos o Senhor falando para ele, entrando em aliança com ele, repetindo os mandatos que foram dados a Adão, mas ele acrescentou informação. Em Gênesis 9:6, ele diz: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Veja, então Deus acrescenta uma lei para refrear o mal. Então o culpado, aquele que mata, ele não vai ficar impune, ele deve ter o seu sangue derramado. Isso ali nós estamos num contexto de 8 pessoas apenas, após o dilúvio. Então não havia um governo instituído. Mas nós avançamos na história da revelação, chegamos em Êxodo, Números, Deuteronômio, e vendo as leis, nós vemos que o Senhor estabeleceu então as chamadas cidades refúgios. Então agora quem executaria este juízo não seria o chamado vingador de sangue. Na verdade, as cidades refúgios serviam para preservar aqueles que seriam injustamente mortos, sendo inocentes. Então, um acidente de trabalho ou alguma morte que ele não era culpado. Então, ele tinha refúgio, ele precisaria passar primeiro por julgamento. E aí, quem estaria executando o juízo e a punição não era mais um homem individual, mas as autoridades constituídas. Nós vemos as autoridades constituídas lá em Moisés, em Êxodo. Então, Moisés, primeiramente, era aquela autoridade final, um governo ali sobre o povo, mas era uma responsabilidade muito pesada, não tinha como. De sorte que ele precisou dividir o trabalho com os anciãos. Então, ali você vê um governo estabelecido. Você vê ali leis, porque o Senhor entrega a lei ao seu povo, e você vê oficiais responsáveis por fazer a lei valer, trazer a justiça. Então, isso não era mais de um homem particular, como nós lemos aqui no período de Noé, mas era algo institucionalizado por Deus. Não era, então, uma pessoa única que faria a justiça, mas o poder institucionalizado. E aí você pode, talvez, questionar, achar que o poder e a instituição seja ruim, leva a maus caminhos, mas o que a progressão da Escritura nos mostra é exatamente o contrário. Então nós vemos Deus estabelecendo essas coisas para a justiça, estabelecendo esses oficiais no período de Moisés. Então, após Moisés, Josué assumiu como sucessor de Moisés, então o povo ainda tinha ali uma liderança, um governo firme, mas após a morte de Josué e o povo já na terra prometida, o que aconteceu? Não havia um líder. Nós entramos então no período dos juízes. E o refrão é: não havia rei em Israel, cada um fazia o que era reto diante do seu próprio coração. Ora, veja você, se não tem governo, se não tem rei, não estou dizendo que a monarquia é a forma bíblica correta, mas era a forma adotada na época, mas se não há governo, o que é que vai prevalecer novamente? O mais forte. Então você vê no período dos juízes uma espiral decadente. Não havia governo, não havia justiça. Então, os irmãos entre si, uns roubavam os outros, uns matavam os outros, tomavam as mulheres dos outros, e é isso que você vê ao longo de todo o livro de Juízes, porque não havia um governo. Então, a narrativa de Juízes, contrastando com o período passado, sob a ordem de Moisés e Josué, e sob o período futuro da monarquia, nós percebemos que, de fato, há necessidade de governo para conter a maldade do homem. Por isso o Senhor o instituiu. É isto que a primeira sessão nos ensina, e com essas ilustrações bíblicas eu procurei demonstrar aos irmãos que é assertiva, e obviamente eu não precisaria fazer isso porque a Bíblia é muito clara em dizer que são autoridades instituídas pelo Senhor, mas eu tentei demonstrar aos irmãos como na história da revelação isso fica muito evidente. Quando não há governo, prevalece a anarquia e a lei do mais forte. E a injustiça é muito maior do que quando há um governo estabelecido. É óbvio que nós podemos ter governos justos e governos ímpios, mas precisa haver governo, certo? Então, isto é abordado nesse primeiro subtópico.
para fazer-se cumprir essa ordem e as leis, ele vai dizer então, o Estado tem o poder da espada. Ele tem então, como nós lemos em Romanos, essa prerrogativa de punir. Ele tem a força para fazê-lo. Porque se não houver punição, a maioria das pessoas continua fazendo. Um exemplo muito fácil da gente ver isso é se não tiver um pardal para multar por excesso de velocidade. Se você sabe que naquela rua não tem, muitos motoristas passam da velocidade. Então, se não há punição, as pessoas não cumprem as leis. Essa, infelizmente, meus irmãos, é a nossa natureza caída. Então, é dado por Deus o poder da espada, o poder de executar penas para que, então, a lei seja cumprida. À luz disso, meus queridos irmãos, eu queria trazer uma aplicação, entendendo que é o Senhor quem estabeleceu o governo e a autoridade de todo e qualquer governante, de toda e qualquer nação. Nisso, nós podemos aplicar e reconhecer a soberania de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre todo o governo, de todo e qualquer lugar. Então, se a sua esperança está em homens, achando que eles que vão resolver, ou governo A, governo B, forma de pensar A ou B, não vão. Somente o Senhor e o governo perfeito de Cristo Jesus, Ele sim é o verdadeiro Rei, pode de fato resolver todos os problemas da sociedade. Muitos ao longo dos séculos pensaram como resolver o problema do homem. Mas é impossível. E não existe forma de governo perfeita. Só Cristo Jesus reinando, único e soberanamente. Mas entre nós, homens caídos, jamais haverá forma de governo perfeita. E nós devemos reconhecer e descansar na soberania do Senhor. O Senhor prova sua soberania, e que Ele é soberano para colocar e tirar quem Ele quiser, muito claramente no livro de Daniel. Se você se lembra da narrativa, Nabucodonosor havia subjugado os judeus e os tinha como escravos. E muitos outros povos, de sorte que ele teve aquele sonho da grande árvore, que vários, então, se colocavam debaixo dele, da grande árvore, que fazia sombra para todos os povos. E Daniel explica a ele o sonho, que ele era a grande árvore. E nesse sonho, a grande árvore foi derrubada. E Daniel adverte a ele: essa árvore é tu, e o Senhor vai derrubar. Então, põe tua casa em ordem e atende aos necessitados, que talvez esse juízo demore mais a vir. Mas um belo dia, Nabucodonosor estava no seu palácio, parou e pensou, dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a honra e glória do meu próprio nome? E neste momento, ele foi levado e viveu um período como animal, sendo molhado pelo orvalho, pela relva e comendo mato, para o Senhor demonstrar que Ele é poderoso para colocar e tirar quem Ele quiser, seja o governante mais poderoso da sua época, como Nabucodonosor era, ou seja um irrelevante. O Senhor está acima de todos, todo e qualquer governante. Portanto, nós devemos descansar na soberania de Deus. Fim do nosso primeiro tópico do artigo, vamos agora para o segundo, que nos diz o seguinte: seu ofício, isso referindo-se ao Estado, tá? Ao magistrado civil, não é apenas cuidar da ordem pública e zelar por ela, mas também proteger o santo ministério da igreja, a fim de promover o reino de Jesus Cristo e a pregação da palavra do Evangelho em todo lugar, para que Deus seja honrado e servido por todos, como Ele ordena na sua palavra. Veja bem, por isso eu fiz aquela introdução inicial, porque este tópico aqui, Debrez estava nesse contexto de que a igreja e o Estado estavam muito associadas. Então, entendia-se que, de alguma maneira, o Estado tinha que estar junto desse trabalho, tinha que diretamente proteger a igreja, tinha que diretamente incentivar. Tanto é que partes do texto ainda foram tiradas daqui, do original. A ênfase no trabalho do Estado para a igreja era ainda maior. Mas eu gostaria, então, de elucidar este subtópico da confissão, trazendo a nossa confissão de fé de Westminster, porque como ela foi escrita depois, ela já é mais madura. Então, ela já leu
essas primeiras e já tinham uma maturidade maior quanto a essas questões, especialmente políticas, separando igreja e Estado. Então, eu gostaria de ler para os irmãos o capítulo de número 23 da nossa Confissão de Fé de Westminster, que trata do magistrado civil na sua seção 3ª. Ela vai explicar de maneira mais clara e objetiva, não deixando margens para nós tirarmos interpretações equivocadas. Diz assim, se depois você quiser consultar, é o capítulo 23, seção 3, certo? Diz assim, oi, mandou? Muito obrigado, meu irmão. Diz assim, os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos ou o poder das chaves do reino do céu, nem de modo algum intervir em matéria de fé. Até aqui por enquanto. Então veja, a Confissão de Fé de Westminster já entende e defende aqui uma clara separação, no sentido de que o poder civil, não mais como era antigamente, porque a partir de Constantino e Teodósio e o desenrolar da história da igreja, sempre havia alguma questão política atrelada à doutrina da igreja. Então, muitas vezes, os interesses teológicos eram movidos por interesses políticos. E aqui a Confissão de Fé separa muito bem isso. Então, magistrados civis, autoridades civis, que sim são constituídas por Deus, elas não podem tomar sobre si a administração da palavra e do sacramento. Ou seja, pregar o evangelho e anunciar e ministrar os sacramentos é a autoridade única e exclusiva da igreja e dos seus ministros. O Estado não tem parte nenhuma com isso. O Estado também não tem o poder das chaves do reino dos céus. Ou seja, as chaves que Jesus Cristo, na conversa com Pedro e os apóstolos, diz que aquilo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e aquilo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Isso é de autoridade exclusiva da igreja. O Estado não tem parte nenhuma com isso, de dizer que alguém está em comunhão com Deus ou que está afastado de Deus. O Estado não tem parte neste ministério. Isso é a autoridade que Jesus Cristo concedeu única e exclusivamente para a igreja. Nenhum Estado tem essa autoridade. Certo? Ela também não pode, de modo algum, intervir em matéria de fé. Ou seja, não é o Estado que vai dizer a nossa doutrina, mas somente as Sagradas Escrituras. E eu elucido aos irmãos algo que foi próprio do período dos reformadores. Henrique VIII, que era o rei da Inglaterra, e que separou-se da Igreja Católica, fundando a Igreja Anglicana, o seu interesse não era doutrinário primariamente, era político, porque ele queria separar-se da sua mulher para ter outra. Porque aquela mulher não dava a ele, segundo ele, um herdeiro homem. Então ele queria adquirir novas núpcias. Então era um interesse político que desembocou no teológico, porque ele estava, como eu expliquei, atrelado de alguma maneira à autoridade do Papa, e ele não queria perder essa credibilidade. Então veja que um interesse político motivou uma revisão doutrinária. A Confissão de Fé de Westminster deixa claro que isso não deve acontecer. Questão de doutrina é concernente somente à igreja. O Estado não tem que interferir em absolutamente nada de doutrina. Compreendido até aqui? Esses 3 pontos? Então, seguindo a leitura do texto. Contudo, como pais solícitos, devem proteger a igreja do nosso comum Senhor, sem dar preferência a qualquer denominação cristã sobre as outras, para que todos os eclesiásticos, sem distinção, gozem plena, livre e indisputada liberdade de cumprir todas as partes das suas sagradas funções, sem violência ou perigo. Como Jesus Cristo constituiu em sua igreja um governo regular e uma disciplina, nenhuma lei de qualquer estado deve proibir, impedir ou embaraçar o seu devido exercício entre os membros voluntários de qualquer denominação cristã, segundo a profissão e crença de cada uma, e é dever dos magistrados civis
proteger a pessoa e o bom nome de cada um dos seus jurisdicionados, de modo que ninguém seja permitido, sob pretexto de religião ou de incredulidade, ofender, perseguir, maltratar ou injuriar qualquer outra pessoa, e bem assim providenciar para que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas possam reunir-se sem ser perturbadas ou molestadas. Então veja, aqui a confissão apresenta uma visão mais madura da relação igreja e Estado. O que o Estado, resumindo toda essa sessão, se depois você quiser ler em casa para ver os detalhes, mas resumindo o que ele está querendo dizer é que deve haver liberdade religiosa, liberdade de culto. Não é competência, e é isso pensando no tempo que estava associado igreja e Estado, da igreja e Estado perseguir pessoas por razões religiosas. Então a igreja católica, atrelada ao Estado, ela perseguiu e matou diversos cristãos protestantes. Não é função da igreja perseguir ninguém. Quem fazia isso era o Império Romano. Colocar a gente na fogueira, etc. Isso não é função da igreja, nem do Estado. O Estado, como governo justo, por assim dizer, deve garantir a liberdade. Garantir a liberdade. Então, não interessa se é de denominação A, B, ou C, ou etc. Deve haver liberdade religiosa para que cada um possa professar a sua fé. E ele vai dizer aqui no final, ninguém deve ser molestado nem por incredulidade. Então, se você lembra bem da lei do Antigo Testamento, porque eles viviam dentro de Israel na teocracia, aqueles que eram idólatras e chamavam para adorar outros deuses, eles deveriam ser o quê? Mortos, apedrejados. Mas nós não vivemos mais na teocracia de Israel. Então, nossos pastores já fizeram uma boa definição em uma sequência de estudos sobre a diferença entre a lei civil, a lei moral e a lei cerimonial. Então, isso estaria relacionado à lei civil, que se cumpriu no Antigo Testamento. Então, hoje, como é que alguém morre espiritualmente, como no Antigo Testamento? Ele deixa de fazer parte do rol de membros, ele é excluído. Ele está morto espiritualmente. Isso, na era da igreja cristã, é assim que funciona. Então você não precisa perseguir, você não precisa apedrejar, você não precisa matar, não precisa fazer nada disso. É o poder das chaves. O que for desligado na terra, desligado nos céus. É assim que funciona na era da igreja. Entendido? Então, mesmo que alguém professe ser ateu, não é função da igreja perseguir. Não, é função nossa evangelizar, para que ele venha a crer e se converter. Mas jamais perseguir ou discriminar. Entendido? Então, resumidamente, essa sessão, ainda tratando dos deveres do magistrado civil, é que o magistrado civil deve garantir a liberdade. Entendido? Então, nesta primeira parte, nós vimos as responsabilidades do magistrado civil, que são: Deus constituiu as autoridades e os governos, e eles devem governar o mundo com leis, mantendo a ordem e justiça, e proteger a liberdade e não interferir em questões eclesiásticas. Essa é a primeira parte. Agora nós vamos para a segunda, os dois subtópicos que vão tratar dos deveres dos subordinados, dos cidadãos ou súditos, dependendo da forma de governo. Mas antes disso, uma aplicação concernente a esse ponto, como foi até feito na oração do nosso irmão Rodrigo, agradecer. Nós devemos agradecer porque nós vivemos em um país que nós temos a liberdade de cultuar e de estarmos aqui reunidos. Não se engane, isso é um grande motivo de gratidão, porque ao longo da história, nossos irmãos cristãos não gozaram disso. E hoje, nossos irmãos do Oriente, em muitos lugares, não gozam desse direito. Então deve ser motivo nosso de oração, de gratidão ao Senhor, porque nós vivemos, sim, num governo que permite que nós tenhamos essa liberdade. Por mais que nós sabemos que existe alguma forma de perseguição institucionalizada, mas nós podemos estar aqui ainda, reunidos. Isso é graça do Senhor para conosco. Então isso deve ser um motivo de grande gratidão. Terceiro subtópico da confissão belga. Volte seus olhos. Diz assim: depois, cada um, em qualquer posição que esteja,
tem a obrigação de submeter-se às autoridades, pagar impostos, render-lhes honra e respeito, obedecer-lhes em tudo o que não contraria a palavra de Deus e orar em favor delas para que Deus as guie em todos os seus caminhos, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito. Então vejam, a primeira parte desse subtópico trata das nossas questões de submissão. Então, partimos dessa premissa básica. Se a ordem das autoridades não contraria a palavra de Deus, nós devemos obedecer e ser submissos. Nós somos cidadãos de um país, nós somos regidos por um código legal. Se esse código que está nos obrigando a fazer algo não é algo pecaminoso, nós devemos atender. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando indagado acerca dos impostos, disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então o próprio Jesus Cristo, sendo dono do universo, pagou imposto, porque ele cumpriu a lei perfeitamente. E a obediência, como eu falei, ao 5º mandamento, está atrelado à obediência às autoridades. Entretanto, somente enquanto elas não nos forçam a pecar. E eu acredito que o melhor exemplo bíblico que nós temos para ilustrar isso é a história de Daniel e seus amigos, que, levados cativos para a Babilônia, uma cultura completamente avessa a Deus, eles mudaram até os nomes dos 4 amigos. Daniel foi chamado Beltesazar, então ele perdeu o seu nome hebraico, que tinha uma alusão e um significado relacionado ao Deus Yahvé, e recebeu o nome de um Deus babilônico. Então eles queriam apagar completamente a cultura e o Deus daqueles povos subjugados. Entretanto, você vê Daniel e seus amigos obedecendo em tudo, mas não se submetendo à idolatria. Então, quando os amigos de Daniel são postos diante a estátua para adorar, sob pena de morte, eles seriam lançados na fornalha ardente se não adorassem ali prostrados. E eles respondem a Nabucodonosor: fique sabendo que nós não serviremos a teus deuses. Se o Senhor quiser nos salvar, Ele vai salvar, mas nós não nos curvaremos. E Deus os preservou. Então, este é um exemplo muito claro de que a nossa obediência às autoridades constituídas só deve ir até onde não implique em desobediência à maior autoridade de todas, que é o Senhor, nosso Deus. A segunda parte do texto nos diz que nós devemos orar em favor das autoridades para que Deus as guie em todos os seus caminhos, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Esse é um texto da confissão, foi aqui tirado de 1 Timóteo 1 e 2. Paulo vai recomendar exatamente isso, que oremos pelas autoridades para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Então veja, é muito importante você perceber o contexto no qual o apóstolo Paulo relembra essas palavras aqui, porque essas são palavras de Jeremias no Antigo Testamento. Então Jeremias fala isso para os judeus que estavam sendo levados para a Babilônia, com Nabucodonosor como autoridade constituída. E você não deve orar pela ruína dele, não, você deve orar por ele, porque as coisas que ele fizer vai influenciar diretamente na sua vida. Era uma autoridade boa ou ruim? Era péssima, mas ainda assim é constituída por Deus, e você deve orar por ela. E no contexto de Paulo, muito provavelmente quando ele escreveu isso, quem era o imperador era Nero. E se você tem um pouco de conhecimento, talvez ainda de história, depois você dá um Google lá para saber quem foi Nero. Então, não era muito legal, não. Então, você tem o exemplo em ambos, quando essa frase foi utilizada, de autoridades terríveis, que fizeram coisas terríveis com os judeus e com os cristãos. Mas ainda assim, é responsabilidade nossa orar por eles, para que Deus lhe dirija os passos. E é muito melhor que eles sejam alcançados do que continuem no seu mau caminho e pereçam na ruína eterna.
Então é responsabilidade nossa orar por eles. Como aplicação para este subtópico, é algo muito óbvio e autoexplicativo, como já foi dito. Nós devemos nos submeter às autoridades e orar por elas, independente de quais sejam. Independente se são justas, injustas, boas ou más, se você concorda ou discorda, não importa. A orientação do Senhor é para que nós oremos por elas. Finalmente, meus queridos irmãos, adentramos o último subtópico do artigo 36 da Confissão Belga, que nos diz o seguinte: neste assunto, rejeitamos os anabatistas e outros revolucionários e, em geral, todos os que se opõem às autoridades e aos magistrados e querem derrubar a ordem judicial, introduzindo a comunhão de bens e que abalam os bons costumes que Deus estabeleceu entre as pessoas. Veja, mais uma vez é importante o contexto. Lembre que Debrez queria escrever esse documento para o rei da Espanha, Filipe II, para evitar a guerra e os conflitos. Então, muitos dos protestantes eram vistos como anarquistas, porque existiam grupos, de fato, revolucionários, como os anabatistas e outros, que ele não cita aqui. Estes grupos, via de regra, tinham um entendimento equivocado acerca da liberdade cristã. Então, Paulo vai dizer lá em Gálatas 5, que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Não vos ponhais novamente sob julgo de escravidão. Então, eles confundiam a liberdade espiritual que Cristo conquistou com a liberdade política, que era aquilo que os judeus do período de Jesus queriam. Em Atos, os discípulos vão perguntar: Senhor, quando será o tempo que o Senhor restaurará o reino? Então, eles não queriam simplesmente um Messias que morreu na cruz e que levou os pecados deles, mas eles queriam alguém que chegasse, destruísse o Império Romano, estabelecesse uma teocracia na terra e os judeus como o povo supremo. Mas eles não entenderam a mensagem. E estes grupos aqui tinham esse mesmo entendimento. Eles achavam que estes governos eram formas de governo opressivas e que estavam, então, limitando a liberdade cristã deles. Ou seja, um equívoco doutrinário. A liberdade cristã não tem nada a ver com liberdade política. Paulo escreve a várias pessoas naquela época que eram escravos, mas que ainda assim eram livres em Cristo Jesus. Muitas vezes mais livres e, na verdade, verdadeiramente livres, enquanto seus senhores eram escravos espirituais, eram escravos do pecado. Então, a liberdade que Cristo conquistou é espiritual, é muito maior do que qualquer liberdade política. E estes grupos não entendiam isso, por isso queriam derrubar os governos. Então, promover essas revoluções e anarquias. Então, Debrez aqui rejeita todas essas ideias revolucionárias. Não é esse o nosso objetivo. Nós queremos paz, nós queremos ser súditos submissos, mas essa aqui é a nossa fé. Nós não somos anarquistas, mas nós não vamos negociar a nossa fé, que não é católico-romana, mas é bíblica. Então, ele escreve no intuito de alcançar a paz, de evitar a guerra. Então, ele rejeita todas essas ideias revolucionárias, que querem derrubar a ordem judicial, e mais, ele acrescenta embaixo, introduzindo a comunhão de bens e que abalam os bons costumes que Deus estabeleceu entre as pessoas. Então, aqui nós temos outro erro doutrinário. Se você ler lá em Atos 2:47, se eu não me engano, vai dizer que na igreja primitiva, todos viviam juntos, tinham tudo em comum, e eu acredito que esse entendimento equivocado surgiu disso, porque lê-se apenas um versículo e despreza-se a passagem como um todo. O que é dito ali? Que à medida que surgia a necessidade de alguém na igreja, os irmãos vendiam suas posses e davam para que ninguém passasse necessidade. Mas se alguém vendeu o que é seu, é porque obviamente tinha dono. Nós vemos também Ananias e Safira, que vendem por um valor, mentem dizendo que depositaram o valor todo, mas tinham retido uma parte. E nós vemos o apóstolo Pedro falando a eles: sendo teu, não estava na tua posse para fazer o que quiser?
Então, por que mentiste ao Santo Espírito de Deus? Então, veja que em nenhum momento Deus, em sua lei, estabelece comunhão de bens, ou seja, que não exista propriedade privada. O próprio mandamento, não furtarás, pressupõe que exista propriedade privada, que exista dono para as coisas. Então, não existiria esse mandamento se tudo fosse de todos. Então, ele rejeita completamente essas ideias revolucionárias de tentar subverter o governo e instalar uma nova forma de governo e desprezar a propriedade privada e outras coisas que são os bons costumes da lei de Deus estabelecida. Para fechar esse entendimento, eu quero trazer uma aplicação aos irmãos. Nós devemos conhecer bem a doutrina bíblica para que nós não caiamos nessas vãs filosofias. Elas se apresentam como algo bom, mas na verdade não provém da Escritura, mas ensino de homens. E a advertência do apóstolo Paulo para nós, em Colossenses 2,8, é exatamente esta: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então veja, o mundo sempre vai apresentar novas filosofias, sutilezas, e muitas delas travestidas de piedosas, de aparentemente surgidas da Escritura, mas não são. E isso nós só vamos saber identificar se nós estivermos firmes doutrinariamente. Isso é muito importante. Portanto, não deixemos de ler as Sagradas Escrituras, não deixemos de orar, não deixemos de congregar para sermos instruídos. Finalmente, o exemplo que eu estava tentando lembrar, que eu não anotei aqui, mas é exatamente relacionado às questões revolucionárias. Para provar aos irmãos que Deus não aprova isso, citarei 2 exemplos bíblicos emblemáticos. O primeiro, o cativeiro no Egito. Os israelitas foram cativos ali por 400 anos, até que Deus mandou o libertador. Eles oraram, o clamor deles chegou ao Senhor, e Deus mandou Moisés. E Moisés fez o quê? Ele chegou lá e disse ao faraó: deixa o meu povo ir para que me sirva. Mesmo Deus sendo soberano sobre tudo, ele mandou um arauto para mandar a mensagem para o faraó, que era a autoridade local, constituída pelo próprio Deus, dizer: tá bom, deixa eles irem. E ele não deixou. Até que, depois das 10 pragas, ele disse: vão, podem ir. Veja só. A autoridade não foi subvertida. Ele autorizou. Deus utilizou e libertou seu povo sem o povo precisar fazer nada. A contribuição do povo não foi nada. Na verdade, o povo foi reclamando. Porque Moisés chegou e, com o que ele falou ao faraó, o faraó intensificou o trabalho deles. Agora eles iam ter que achar a matéria-prima para fazer os tijolos. Mais à frente, outro exemplo, nós temos o cativeiro babilônico. Não foram os judeus que fizeram absolutamente nada, mas Deus que disse: eu levantarei meu servo Ciro, e ele, por ordem, disse para os judeus voltarem para Jerusalém. Então não foi por meio de revolução, não foi por meio de subversão de governo, mas foi o Senhor que proveu livramento para o seu povo. Então, nas faculdades aí está cheio de ideia revolucionária. Não abraça isso não, vocês jovens. Mantenham-se fiéis ao Senhor e fiéis em oração. E creiam que o Senhor pode nos libertar de qualquer coisa. Ele é poderoso para isso. Nossa confiança deve estar no Senhor. Finalmente, só para recapitular os irmãos, nosso ensino, resumimos o artigo 36. Deus constituiu autoridades e governos que devem governar o mundo com leis, mantendo a ordem e justiça, proteger a liberdade e não interferir em questões eclesiásticas. Agora, em relação aos cidadãos, todos estão sujeitos às autoridades constituídas, devendo submeter-se a ela enquanto não contrariarem a palavra de Deus e rejeitar ideias revolucionárias
e vãs filosofias. Amém. Que Deus nos abençoe e nos ajude neste entendimento. Este artigo foi bem desafiador, mas agradeço aos irmãos por terem acompanhado até aqui. Que Deus nos abençoe.